Estudo no livro de Romanos, matéria da Escola Bíblica Dominical, no segundo trimestre de 2016. Hoje nós estudamos o capítulo 8, a nossa sequência sendo a lição 7, e o título, A Lei da Liberdade do Espírito. E neste assunto, para a escola dominical, a escola bíblica dominical, nós temos a apresentação do texto áureo no verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A nossa leitura bíblica está desde o verso 6 até o verso 16, que entretanto nós não estaremos lendo neste presente momento, porque isso será discorrido na sequência do nosso estudo. Assim, passando já ao esboço, no modelo para a escola bíblica dominical, nós temos a nossa introdução, que vai ser desenvolvido abrindo o nosso assunto, e depois, dentro desse tema maior, a lei da liberdade do Espírito, os tópicos: 1. A operação do Espírito nos justificados, assunto que vai até o verso 17. Segundo tópico, o socorro do Espírito, do verso 18 até ao verso de número 30. E finalmente, terceiro tópico, o triunfo dos justificados, encerrando este capítulo do 31 ao 39. E a conclusão é nós extraindo uma máxima também, concluindo todo o assunto apresentado. Na sequência natural, já podemos entrar na nossa introdução e temos conosco a lição para conversa e desenvolvimento com a classe, e que diz: tendo sido justificado pela fé e se identificado com Cristo na sua morte e ressurreição, o cristão está livre do pecado e do domínio da lei. Não mais ou não há mais condenação. No entanto, a luta para mortificar a velha natureza não acaba enquanto durar sua vida na terra. Nessa luta, o cristão não está sozinho. Jesus diz: não vos deixarei órfãos, em João 14, verso 18. Ele conta com a ajuda do Espírito Santo. Provavelmente esse seja o capítulo da Bíblia que mais cita o Espírito e a sua operação na vida daqueles que se achegam a Deus. Nós temos estudado anteriormente o capítulo 7, que nos mostrou a escravidão do homem à lei e ao pecado, e que tão somente ele estaria livre dessa escravidão, dessa submissão, se houvesse morte. Se o homem não morrer, não está livre, então tem que morrer. E o capítulo 8 vai apresentar justamente a atuação do Espírito de Deus no crente, no cristão, fazendo a cada dia, como Paulo chegou a dizer, a cada dia morro, ou seja, a cada dia o cristão via morrer na carne, então somente atender à voz do Espírito, viver em Espírito, para que de fato assim ele esteja livre da lei e do pecado. Então, o nosso assunto, a lei da liberdade do Espírito, é que vai conduzir todo este nosso assunto por 39 versos do capítulo 8. Pelo que lembramos que o nosso assunto e objetivo é o estudo do livro de Romanos, o capítulo 8 em especial, e não estaremos abrindo muito o nosso assunto em outros exemplos em textos bíblicos, porque
O número de versos é grande para o tempo proposto de uma lição ou para ser tratado na escola bíblica dominical. Dando continuidade, dentro do nosso esboço, nós temos o primeiro tópico, a operação do Espírito nos justificados. Avançando nisto e indo para o nosso texto, junto às classes, lemos: para nós que estamos em Cristo, não há mais condenação alguma, pois o salário do pecado, Cristo sofreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Alcançamos nossa liberdade, não pela obediência à lei, não pelo nosso próprio esforço, mas porque Deus enviou seu Filho na semelhança da carne pecaminosa e condenou na carne o pecado. Atentemos bem para este texto, do verso 1 até o verso 17, confirmando o capítulo 7, essa expressão: não há mérito algum no homem, o homem não consegue cumprir a justiça de Deus, mas pela fé, aí sim, em Cristo ele morre e em Cristo ele vive, liberto já desta lei, dessa submissão do pecado. Mas é Deus operando em nós, e tão somente Ele, não há outra forma alguma de escapar. Mas nós temos, junto a esse parágrafo primeiro da nossa lição, os versos que já vamos estar lendo, primeiros deste capítulo 8, 1 a 4 inicialmente. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe como isso é forte, é sério e importante. Observe a justiça de Deus no fato de Jesus Cristo vir a este mundo, mas tomando a forma de homem, vivendo em carne, como Paulo em Colossenses chega a citar, que nele, em Cristo Jesus, habitava corporalmente a plenitude do Espírito de Deus. Observem isso. E João chegou a dizer: nós sabemos o Espírito que é de Cristo, o Espírito que é do anticristo, desta forma: os que confessam que Jesus veio em carne, esse Espírito é de Deus. Mas os que isso não confessam, é do anticristo. E sutilmente, observem que muitos demais Jesus venceu, porque mas Jesus, né, era Deus, né? Por isso que ele venceu a tentação, ele venceu. Mas aí está o Espírito do anticristo, colocando em Deus uma injustiça, criando nós fracos e pedindo uma justiça e uma santidade que não poderíamos cumprir. Mas aí vem Jesus, que em carne, na forma que Deus criou o homem, vence o pecado na carne. Pronto. Então, quando Deus criou o homem em carne, se o homem ficasse na obediência à lei que Deus deu, se ouvisse a voz de Deus, se andasse em espírito e não na carne, pronto. Ele, Adão em carne, poderia vencer o pecado, cumprindo a lei, mas pela ajuda do Espírito de Deus, que antes disse: não comerás. Então observe esses pontos. Jesus veio em carne, completamente,
Por isso também não é o caso de Jesus descer à sepultura morto e ao mesmo tempo estar visitando o inferno, o Sheol, Hades e qualquer outro lugar, porque ele estava morto, sepultado. É um mistério, mas é uma verdade. Jesus não teve duplicidade de vida nesse momento. Ele morreu completamente e vencendo o pecado, mas na carne, para nos justificar também, porque ele, que era o nosso sumo sacerdote, também padeceu as mesmas coisas que nós padecemos, participou das mesmas coisas, da carne e do sangue. Atentemos para este fato. Passando ao segundo parágrafo da nossa lição, no tópico ainda 1, a operação do Espírito nos justificados, temos o texto que diz: fomos libertos do domínio do pecado, mas continuamos na fraqueza da carne. Ainda não fomos transformados em um novo corpo, ou revestidos de um novo corpo. Por isso estaremos sempre em luta contra a velha natureza, inclinada ao pecado. Nessa luta, as armas não são carnais, e somente nos rendendo ao Espírito seremos capazes de vencer. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. É o verso 13. O que também encontramos em Gálatas capítulo 5, em particular o verso 16. Mas em Gálatas capítulo 5, nós temos exatamente Paulo escrevendo, só que em Gálatas, um texto que ajuda também esse entendimento, quando diz que nós não podemos andar segundo a carne. Porque o que é que a carne quer? Quais são as cobiças da carne? A carne cobiça contra o Espírito, e a cobiça da carne é só coisas ilegítimas, impuras, de transgressão, coisas corruptas, desobediência, enfim, à própria lei. Mas andando em Espírito, qual é o fruto, melhor dizendo, que está lá em Gálatas, a expressão básica é fruto. Qual é o fruto do Espírito? Aí é toda a justiça, é toda a bondade, toda a mansidão e pureza e etc. Mas consideremos isso dentro do texto de Romanos, no verso 5 até o verso 10. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então observem bem todo este texto que estamos lendo agora, que há um combate contínuo da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Volta ao mesmo assunto que temos anteriormente, é a prática. A cada dia nós, quando acordamos, é para uma labuta de um dia, mas ainda em carne. Então, desde o acordar, ou se possível até antes de acordar, ainda dormindo, é para nós já estarmos mortificando a carne, crucificando-a, sufocando-a, obedecendo tão somente à direção do Espírito de Deus. Se temos a palavra que diz que Deus nos visita enquanto dormimos e que coloque em nossa mente, em nosso coração, a sua instrução, então já é para nós acordarmos já
com o caminho já estabelecido pelo Espírito de Deus e andarmos nele. E aí, a cada instante do novo dia que Deus nos deu, é só obedecer ao Espírito. Aí vamos onde o Espírito quer que vamos, falamos o que o Espírito quer que a gente fale, e assim vamos obedecendo, cumprindo a vontade de Deus e ao mesmo tempo rejeitando, nos afastando de tudo aquilo que não é da vontade de Deus. E a carne não terá oportunidade nenhuma. Então, outra vez, quando é que temos que morrer para ficar livre da lei e do pecado e consequentemente da morte? É todo dia morrendo. Já dormindo morto, acorda morto e passa o dia morto para a carne e todo dia vivo só no Espírito. É só aquela palavra: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais os vossos corações. Obedece. Tira a palavra hoje e coloca a cada instante. Ao ouvirmos a voz do Espírito, vamos tratar de obedecer. Aí, se isso for feito, o nosso ser vai cada dia ficando mais fortalecido na graça, no conhecimento, na sabedoria, e a carne vai ficando cada vez mais fraca. É a expressão, outra vez, que diz: aquele que está de pé, olha que não caia. Então é uma luta incessante, Assim podemos dizer que temos batalha o dia inteiro da carne contra o Espírito. Se ainda pecamos, irmãos, é porque em alguma batalha a carne ganhou. Aí nós temos que recuperar terreno e dando chance ao Espírito para vencer e reconquistar terreno outra vez. E ficamos nesse vai e vem de guerras, uma guerra constante com batalhas vencidas e perdidas. E não é bom ser assim. Bom que todas as batalhas sejam totalmente vencidas por Cristo Jesus, ou com Cristo Jesus nosso Senhor. Então observe esse aspecto. É impossível estar só na carne e vencer ou acertar. É impossível. O verso 9 coloca uma condição essencial. Precisamos atentar. Leio antes o 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se está no Espírito, aí sim, agrada a Deus. Mas observe que o verso 9, Paulo coloca bem enfaticamente: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Numa sequência de batalhas em que o Espírito sempre é entristecido, o Senhor vai se retirando. E pode chegar uma hora que o Espírito já não está mais conosco. Aí é o clamor de Davi: não retire de mim totalmente o teu Santo Espírito. Davi entendeu que se perdesse a porção última do Espírito de Deus, pronto, tudo perdido. Enquanto há uma luta, há uma resistência em nós contra o pecado, contra todas as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Por isso, mais alimentar o Espírito, mais dar liberdade ao Espírito de Deus em nós, para que Ele comande totalmente e não haja batalhas em derrota, mas só batalhas vencidas continuamente. E o verso 10 encerrou esse texto dizendo: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Irmãos, a carne vai morrer. Vai morrer. A não ser que Deus queira fazer um novo modelo de Elias e Enoque entre nós. Ele pode fazer isso e nós podemos ser um Elias ou um Enoque. Mas talvez os planos de Deus sejam outros, porque até Noé, que também andava com Deus e cuja vida foi algo tremendo da manifestação de Deus com ele também veio a falecer um dia, diferente de Enoque, que também andou com Deus. Mas vamos entender: se
o corpo, na verdade, está morto, que evangelho é esse que temos muito hoje, que as pessoas estão constantemente atrás de benefícios tão somente humanos? Prosperidade neste mundo. Porque, ao contrário, se andarmos no Espírito, a tendência neste mundo não teremos participação alguma. Seríamos como Pedro e João, andando pelas ruas da cidade. Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Mas muitos cristãos estão hoje, a título de bênção de Deus ou de comunhão com Deus, dizendo que estão prosperando, e isso só na vida material. Mas se estamos vivendo em espírito, o corpo está mortificado, até nessas tais prosperidades ditas por aí, porque isso não é contado mais, não é esse o interesse, conforme Jesus chegou a dizer: um pão eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai. Ele estava com fome, os discípulos foram buscar alimento para ele comer, e eles também junto. Eles saciaram-se, mas Jesus já estava satisfeito, não precisava nem mais do pão, ainda mais de carro 0 quilômetro, de casa que fosse uma mansão e outras coisas mais que hoje constantemente está sendo pedidos como provas de fé que vão conseguir de Deus. É bem perigoso esta área. Nós continuamos um pouco mais, passando ao parágrafo 3 do primeiro tópico nosso, repetindo a operação do Espírito nos justificados. Nosso texto, para junto com as classes, diz: o ser conduzido pelo Espírito gera privilégios. Somos filhos de Deus, temos testemunho interior desta filiação, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tem uma palavra em João capítulo 13 que diz justamente assim: sabendo Jesus que o Pai lhe tinha dado tudo. Sabendo Jesus que o Pai lhe tinha dado tudo. Aí pronto, está na véspera da morte, ele está em paz, amando os seus discípulos e amando os que são dele, amou-os até ao fim. Não é porque estava bem financeiramente, é porque tinha de Deus recebido muita coisa, tinha certeza disso. Mas observando o nosso texto bíblico, do verso 11 até o verso 13 inicialmente, a palavra diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Essa é a certeza. Se Jesus, cumprindo a vontade do Pai, morreu e depois da morte, sepultura, no tempo aprazado por Deus, veio a ressuscitar, o mesmo Espírito de Deus habitando em nós, conduzindo a nossa vida, certamente ressuscitará, vivificará o nosso corpo mortal. Essa é a certeza de uma ressurreição para a vida eterna. É se andarmos em Espírito, em comunhão com o Espírito, dirigidos pelo Espírito. Uma vida de obediência àquilo que Deus, pelo seu Espírito, vai nos falando constantemente, dia a dia, de instante a instante. E a palavra forte é essa aí. Prática. Primeiro, nós não devemos coisa alguma à nossa carne. Cuidado para não se justificar na carne, mas sim ao Espírito. Obedecendo ao Espírito, pronto.
temos tanta coisa. Vamos lembrar do exemplo de Saul, que tendo uma direção do Espírito, de que era para rejeitar a tudo aquilo que era dos amalequitas, porque era tudo amaldiçoado, ele fez diferente. Ele, num propósito de agradar a Deus segundo a sua vontade, não segundo a direção de Deus, poupou o rebanho, que era muito bonito, para apresentar a Deus em sacrifício, em holocausto. Deus quer mais obediência do que sacrifício. Ficou patente. Não se deixou dirigir pelo Espírito. A propósito de agradar a Deus, desagradou na verdade. A carne atrapalhou ele. Na verdade, não deixou o Espírito de Deus comandá-lo, porque a ordem já tinha sido dada. Se ele obedecesse, estaria andando no Espírito. Continuando, versos 14 a 17, lemos: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão ou de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Paremos um pouco. Podemos chamar Deus como Pai? Sim. Mas no sentido de filho de Deus, a semelhança de Deus, verdadeiramente só se formos guiados pelo Espírito de Deus. Aí o Espírito de Deus vai testificar conosco que nós somos filhos de Deus, porque os que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. Aí atento para esse particular. E o verso 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Parece que é uma opção, ou uma ou outra, não tem meio a meio. Não podemos servir a dois senhores. Vamos atentar a isso. E muitas vezes somos tendentes a dizer: hoje já fui à igreja, já estive lá, já orei, já jejuei, já participei de culto, agora eu vou. Aí pega 180 graus, vai para outra direção. Não é assim não. Não é servindo a dois senhores, é servindo a um Senhor só. E o nosso Deus tem ciúmes. Tem ciúmes. E outra vez, verso 17, no seu final, temos que padecer com Ele. Na verdade, nós temos que continuar a viver como se fosse Cristo tendo a oportunidade de viver em nós. E se Cristo vivesse em nós, a sua vida seria aquela de não ter um ninho para dormir, não ter um lugar qualquer para descansar. Como chegou a dizer que raposas, os pássaros, todos têm ou covil ou ninho, mas ele não tem onde reclinar a cabeça. Então observe bem, irmãos, que uma vida que o mundo hoje nos apresenta de entretenimento constantemente acaba sendo uma oposição àquilo que o Espírito de Cristo nos conduziria na verdade. Consideremos isso com mais vagar nas nossas meditações. Passando então agora, dentro da nossa sequência, voltando ao esboço, ao segundo tópico, sendo que a nossa lição diz a lei da liberdade do Espírito, o tópico agora apresenta o socorro do Espírito, o que é tratado nos versos 18 até o verso 30. Passando agora ao primeiro parágrafo da lição junto às classes, no tópico 2, primeiro parágrafo, repito: a nova vida em Cristo não é isenta de aflições. No entanto, temos a presença do Espírito
É Ele que nos consola, renovando a esperança com a revelação da glória que nos espera. Passando ao verso proposto, na sequência, verso 18, aquela famosa colocação que vemos sendo repetido constantemente, que de fato é uma consolação para nós, só a lembrança destes versos. Porque para mim tenho por certo, disse Paulo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pronto. Só isso aí é um investimento no futuro, investimento para a vida eterna. Porque tudo que passarmos aqui, renunciarmos por Cristo Jesus, não dá para comparar com o que vamos receber depois. Já nesse mundo, Jesus falou, quando os discípulos disseram para ele: Senhor, nós deixamos pais, mãe, rede, o barco, a pescaria, e que ganharemos? E Jesus disse: ainda neste mundo, 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Atentemos a isto. A excelência da recompensa de Deus é muito grande. O Senhor não vai pagar com dólar, nem com ouro, nem com prata, nem com diamante. Ele não vai dar coisa que não tem como calcular. Então vale a pena tudo que for feito. E o que será feito e que Ele vai ter prazer é justamente obedecer ao seu Espírito. Quanto mais sensível formos e mais obediente, essa vida se torna uma glória já no presente. Não pensem que a carne vai querer, no tempo de Pedro colocando, se ele deixou um barco, ele vai ter 100 barcos depois lá no cais. Ele deixou uma casa, que ele vai ter depois 100 casas. Que ele deixou uns 2, 3 filhos ou mais em casa, que ele vai ter tantos filhos, 100 vezes mais. Não é isso. Esse é o desejo natural da carne. Mas se for preciso dentro da obra de Deus, é como se tivesse. Estará ao nosso dispor. Se um dia para a obra de Deus precisar de 100 barcos no cais, vai ter. Por isso, nós que muitos irmãos no passado, e a ordem de Jesus, não saiu com reserva de dinheiro no bolso. Ia na quantidade necessária do momento. E amanhã? Amanhã Deus proverá. E conforme já vimos testemunhos de irmãos mandados por Deus de um lado para outro no mundo, às vezes até através de avião, a pessoa chegava no aeroporto sem um tostão no bolso: Senhor, estou aqui, o Senhor mandou pegar o avião, eu estou aqui. De repente alguém: uma passagem para você. Pronto. Já pegava o avião, já ia para o outro lado do mundo, só com a passagem. De onde veio? Mistério de Deus. Mistério de Deus. E para voltar? Deixa chegar o momento de voltar. De algum jeito vai voltar. Ou vai vir no outro avião, ou vai vir de avião, se atravessou o mar, ou vai ser arrebatado que nem Ezequiel também. Para Deus não é problema. O caso é obedecer. Pronto. Então considere isso, moço. A glória não tem cálculo. Se a gente faz tanto reserva de dinheiro para poder comprar alguma coisa um pouquinho mais cara depois, e a eternidade? E a eternidade? Ainda que isso exija, dia após dia, uma constância, perseverança de dar ênfase e obediência ao Espírito de Deus, mortificando a carne sempre. Passando ao segundo parágrafo da nossa lição, no segundo tópico, socorro do Espírito, lemos: enquanto esperamos a redenção do nosso corpo, sofremos e gememos, e até mesmo a criação sofre e geme com dores de parto. Somente por termos as primícias do Espírito, somos por ele capacitados a esperar com paciência aquilo que ainda não vemos. As mesmas aflições acontecem a justos e injustos.
O injusto pode ser que desespere, mas o justo não tem razão para desesperar, que o Espírito de Deus está sempre consolando de alguma forma, sempre consolando. Essa é uma realidade. O mundo é mau e basta a cada dia o seu mal. Passando ao nosso texto, verso 19, inicialmente até o verso 22, lemos, dentro das Escrituras, capítulo 8, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Atentem para isso, de sorte lendo o verso 19, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Colocando de outra forma, parece que todos estão na ansiedade para que logo se manifeste aqueles que são filhos de Deus. É como se nós disséssemos para nós mesmos, mas será que eu sou filho de Deus mesmo? E fica nessa angústia, nessa aflição. Mas é só ver qual o testemunho do Espírito em nós. Se o testemunho do Espírito em nós é de paz com Deus, porque o obedecemos, teremos de fato essa paz. Descansa. Agora, se o Espírito de Deus estiver conosco e nós estamos bem, aí a manifestação não será de como sendo filho de Deus. Então vamos medindo a cada dia. É o que estudamos antes, da lei ser o espelho. Se estamos fora, acima da lei, no sentido de que Cristo cumpriu e nós já morremos para a lei, então podemos ter certeza de uma manifestação em nós da filiação de Deus. Mas tudo está como que obscuro um pouco. Por isso que Paulo, ainda que fazendo um exame de si mesmo, não vendo coisa alguma que pudesse ser repreensível, ele disse, mas quem vai me julgar não sou eu mesmo, é Deus. Prossigo para o alvo. Continuava na caminhada de mortificar a carne, de obedecer o Espírito, de andar em Espírito. Portanto, consideremos, verso 22 outra vez, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Continuando no nosso texto, 23, 24 e 25, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Se é grande a glória de Deus está reservado para os que andam em espírito, entendamos o verso 23. Se temos a aprovação de Deus, o testemunho de Deus em nós, que somos filhos de Deus, entretanto, ainda assim, nós gememos, para ficarmos definitivamente libertos desta carne tendente à corrupção, à desobediência, à prevaricação nas coisas de Deus. Também gememos. Por isso aquele clamor de Paulo, quem me libertará do corpo desta carne? Quem? Andando em espírito, aprovado, mas quer ser liberto logo. Aí é quando muitos estão ansiando para que Jesus venha logo, essa mudança ocorra em cada um de nós. Ou, se alguns desejam e entendem, esperando a morte mesmo, como Jó clamou pela morte, que muitas vezes não é bem entendido, ou como Paulo chegou a dizer, se eu morrer é lucro. Mas é isso, é a certeza que já é filho de Deus
pelo testemunho do Espírito, mas mesmo assim geme enquanto estiver na carne. Continuando e passando ao parágrafo 3 do segundo tópico, na lição para a classe, nós lemos: nas dores e aflições da nossa jornada, temos o socorro do Espírito em nossas fraquezas. Mesmo na oração, é Ele que nos ajuda, porque na verdade, em nós mesmos, não sabemos como pedir, mas o Espírito intercede por nós. A presença do Espírito traz a convicção de que tudo que nos acontece resultará em benefício para as nossas almas. Verso 28. Assim, passando aos nossos versículos no capítulo 8, inicialmente verso 26 e 27, lemos: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então atente bem isso, irmãos, como é importante a gente orar com sabedoria, com entendimento, e não orar, vamos dizer assim, muitas vezes levados pelo impulso da carne. Eu lamento muito, eu já disse algumas vezes, é tendência nossa, oração constantemente preocupado com as coisas desta vida, constantemente. Irmão, vamos orar porque estou com um problema tal, ou tal problema, ou aquele outro. E essas questões são referentes a esta vida, enquanto nós deveríamos mais orar para Deus dar graça para enfrentar os dias ruins, para na falta sabermos administrar a nossa vida, para nós sermos encheios de toda a consolação de Deus, de toda a direção, de todo entendimento, ousadia para pregar o Evangelho. Mas pouca oração é assim. Geralmente é enfermidade, é emprego, aí vai coisas deste mundo. Mas ainda bem, vamos entender que o Espírito está filtrando tudo isso. O Espírito está filtrando tudo isso. Em vez de orar para Deus dar um jeito no vizinho, que sai da nossa boca com uma pênção, dá um jeito nele, né? O Espírito transforma em: Senhor, me ajuda a amar o meu vizinho, entender, ter paciência com ele, que ele venha ouvir a palavra do Evangelho, que eu sirva de testemunho vivo da tua obra salvadora. Aí será meu irmão e não será. Mas a gente vê isso, faz oração diferente. A gente chega a um ponto que está querendo que o vizinho seja fulminado. Mas o Espírito Santo, graças a Deus, filtra, não deixa isso nem passar do teto. E chega para o pai lá, outra oração, que o pai ouve, entenda do Espírito de Deus que está em nós e responde segundo aquilo que é para ser feito, e não segundo o que nós expressamos com palavras. Perdoe dizer assim, mas só para a gente entender de uma forma clara, a nossa tendência está sendo assim. Se nós vamos ver a oração de Daniel, a oração de Paulo pelos irmãos, pelas igrejas, é totalmente diferente, é no sentido totalmente espiritual. Não estou dizendo que a gente não vai clamar pelos irmãos enfermos, irmãos desempregados, mas irmão, essa não é prioridade. Às vezes seja até a necessidade daquele irmão. Então, Senhor, nessa tribulação ajuda o irmão, mas não tira a tribulação enquanto ele não chegar no ponto que o Senhor quer que ele chegue. Aí é diferente. Perdoe dizer assim, mas é só uma consideração para a gente ver que às vezes oramos segundo a carne, mas o Espírito Santo vai transformar isso aí. Ele tem poder para agir de uma forma bem adequada para a nossa necessidade, ou real necessidade. Ainda lendo os versos 28 a 30, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Atentemos para isso. Outro verso que muitas vezes nos vem como consolação na hora das dificuldades, este verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas? Aí sim, podemos tender a aplicar a enfermidade, o desemprego, a situação apertada financeira, tudo isso. Se somos dirigidos por Espírito, queremos andar na vontade de Deus, tudo isso contribui para o bem. Como? Não sabemos, mas o Espírito de Deus que age em nós, que atua em nós e fora de nós e por nós, ele vai deixar acontecer ou deixar de acontecer aquilo que tem que ser, segundo a vontade de Deus e a nossa real necessidade. Se é bem, é bem. Se é uma prosperidade, é uma prosperidade. É como foi dito por Paulo, as prisões contribuíram. Mas que perda de tempo, Paulo preso anos. Ele podia estar fundando várias igrejas. Raciocínio humano. Raciocínio de Deus, preso, escreve as cartas e vão atravessar os milênios. Pronto. É o que nós estamos lendo hoje, Romanos, quase 2000 anos depois. Mas continuemos considerando. E o descanso, para nós andarmos em Espírito, continuarmos obedecendo ao Espírito, é este fato, dos versos 29 e 30. Que parece fortemente como uma chamada ou predestinação colocada de uma forma clara, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não quero fazer defesa da predestinação, mas vou colocar um ponto. Essa ideia de predestinação, sendo assim tão clara como está nesses versos 29 e 30, é para quebrar cada um de nós no nosso orgulho de acharmos que temos mérito em alguma coisa. Porque se entendermos isso, não é orgulho algum. Nós temos que ficar gemendo com cuidado, Senhor, o Senhor me predestinou, sim ou não? O Senhor está operando em mim, sim ou não? Eu estou correspondendo a essa chamada, a essa predestinação, ou estou resistindo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É Jesus falando com Paulo. Coisa dura resistir àquilo que Deus está colocando para você fazer. Então quebra orgulho. Nunca veria fariseu ou escriba nas praças levantando a mão para o céu para se mostrar santo mais do que o povo. Ele também estaria olhando para um lado e para o outro. Eu estou aqui como fariseu, escriba, estou ministrando no santuário, mas será que eu sou? Deus tem misericórdia. Se quebra o orgulho humano outra vez. Se Deus chamou, chamou. E se não chamou, tem misericórdia, o que pode ser feito? Colocar um adendo na tua palavra, mais um cantinho lá no livro da vida e colocar o meu nome? Não sei, Senhor, tem misericórdia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nada acrescenta aquilo que devemos ter mesmo de cuidado diante de Deus. Continuando o nosso assunto, passando ao tópico terceiro, o triunfo dos justificados, nós temos
nosso primeiro parágrafo, no item 3, o triunfo do cristão é certo. Deus está do nosso lado para nos resgatar. Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou à morte. Com certeza Ele nos concederá tudo de que necessitarmos. Isso não significa que não teremos oposição, mas que os opositores não serão capazes de nos remover da fé. Então observe, o triunfo do cristão está certo, garantido. Deus já empenhou tudo. A morte do seu filho. Se Ele deu já seu filho para morrer por nós, o que pode nos faltar? Coisa alguma. Portanto, nas nossas lutas, dificuldades, tentações, é clamar a Deus e buscar o socorro e atentar para qual escape que o Espírito de Deus está dando. Ficar calado? Falar o quê? Sair. Aí o Espírito de Deus vai dirigir em toda a situação. Mas dentro do nosso texto, passando aos versos 31 a 34, esse aqui também é uma expressão linda que temos, de conforto, consolação, e já de antecipar a glória que nos está revelada, ou guardada para nós. Lemos versos 31 a 34. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Observe bem essas palavras que temos lido, que são texto da Bíblia, dentro do texto hoje estudado em Romanos capítulo 8. O que vamos dizer? Deus é por nós. Quem será contra nós? Quanto Deus investiu a nosso favor? Por isso os que resistem à palavra de Deus, ou resistem ao Espírito de Deus, a condenação deles é justa. É justa. Estão rejeitando algo tremendo, ou seja, a morte do Filho de Deus em favor deles. Por isso não podemos retroceder. Uma vez pôr na mão no arado, não podemos voltar atrás. É muito que Deus colocou ao nosso dispor. Lembremos de Moisés, né? Sendo incumbido de uma missão, sempre apresentando dificuldade, e Deus dizendo: não, vou suprir, vou providenciar. Pronto. Deus só se irou com Moisés quando ele disse: não, agora manda outro. Não, aí não. Vou suprir tudo, é você mesmo. É que tem que ir. Então nós temos que considerar esse ponto também. Mas verso 34, quem nos condenará? Repetindo, pois é Cristo quem morreu. Jesus morreu por nós, a nosso favor, não é contra, não é a favor. Ou antes, Ele ressuscitou dentre os mortos. E acrescenta, por nós. Por nós. Se não bastasse isso, Ele ainda vive, e para sempre, à direita do Pai, intercedendo por nós. Então não há desculpa de nós resistirmos à voz do Espírito, porque Deus está fazendo tudo por nós. Só falta essa definição nossa de sermos obedientes. Mais nada. Obedientes. Pode ser que nos falte alguma experiência ainda. O Espírito de Deus fala e você pensa que é da sua mente. Aí, pedindo a Deus também, Ele vai dar algo mais que necessitamos para distinguir a voz do Espírito e a voz que não é do Espírito de Deus. Mas está tudo ao nosso dispor. Passando ao final
do texto proposto, avançando um pouco mais, melhor dizendo, verso 35 a 37 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha que colocação linda que Paulo faz nesse aspecto. Não foi só ele dizer que Deus investiu tudo em nós e a nosso favor, mas ele diz também que é impossível que tantas adversidades, qualquer que sejam essas adversidades, ou a soma delas, é impossível que isso nos separe de Deus. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte mesmo, nada nos pode separar de Deus. Por isso vamos entender outra vez os cristãos do tempo passado, das perseguições, do martírio no Coliseu lá de Roma. Eles não iam esperneando contra, não, eles iam cantando. As feras não poderiam separá-los das promessas de Deus. Iam, enfrentavam as feras que eram lançadas contra eles. Iam sem temor contra espadas, fogueiras e tudo mais, que tinham certeza que nada disso ia impedi-los diante de Deus. E observemos que já no passado, Ananias, Azarias, Misael foram para a fornalha descansados. E eles não tinham claramente a promessa de uma ressurreição como nós hoje temos. Nem tinham conhecimento que Deus se empenharia a favor deles até o ponto de morte na cruz, no Calvário. E nós temos tudo isso de testemunho a nosso favor. Então é para nós avançarmos sem temor na causa do Evangelho, na causa de Deus. Mas continuemos um pouco mais no terceiro tópico, o triunfo dos justificados, já apresentado de várias formas. O parágrafo 2 diz para nós ainda, na lição para as classes: tribulação, angústia, perseguição, fome, nada nos separará do Senhor. É uma reafirmação. A mensagem não é que não seremos alcançados por essas aflições, mas é que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E isso por causa do grande amor de Deus. Então, se alguém quer escapar sempre de tribulações, aflições, se engana. Pode ser que você não suporte tanto algumas aflições, mas Deus não deixará vir sobre nós coisa alguma que seja superior às nossas forças. Antes dará sempre o escape. Aí vamos lembrar também do processo de purificação, que ainda que Isaías disse que seríamos purificados na fornalha da aflição, também a palavra diz que o que pode suportar o fogo é purificado pelo fogo. Mas o que não pode suportar o fogo é purificado pela água. Qual é o seu caso? Então a tribulação que Deus permite vir sobre a sua vida ou a minha vida é aquilo que Deus sabe que podemos suportar. É fogo, uma prova como de Paulo, de Daniel, de Ezequiel. Misericórdia, Ezequiel. Mas é o que podemos suportar. Agora, se eu não sou tão resistente assim, sou frágil, entretanto seremos purificados. Mas é com água. É uma aflição, é um processo mais suave, mas todos serão purificados, sem margem de dúvida, nesse processo de Deus. Passaremos pelo que teremos que passar de aflições, na medida necessária, mas seremos vencedores em todas elas. Assim o verso 38
E 39 completa para nós. Porque estou certo, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De fato, dentro dessas palavras, a liberdade que o Espírito nos dá, a glória que o Espírito já antecipa para nós que haverá, a vitória que ele diz que é certa, está ao nosso dispor, totalmente. Repetindo esses versos, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura ou qualquer outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso podemos descansar em muita coisa. Só a guisa de uma observação, alguém estava preocupado da sepultura em uma cova comum ou da cremação. Preocupado que como seria na ressurreição, já que fosse cremado e as partes do pó espalhadas pelo vento. Não preocupa com isso. Tem coisa pior, uma bomba atômica cair na sua cabeça, não sobra nem pó. Mas isso não impede de Deus te dar um corpo incorruptível e imortal e a vida eterna. Então o que temer? É descansar totalmente em Deus, porque nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na sequência do nosso esboço, nós temos a nossa conclusão. Aquele que está em Cristo goza de uma nova vida, livre da condenação do pecado. Nessa nova vida, a vitória sobre a carne e demais opositores vem da operação graciosa do Espírito Santo. Aí está a conclusão. Como morrer para não estar mais debaixo da lei e do pecado? É não viver para a carne, viver para o Espírito, na direção do Espírito de Deus, sempre. Assim temos apresentado esse esboço, sendo a nossa lição número 7, a liberdade, ou a lei da liberdade. Leio outra vez, nossa lição é a de número 7, a lei da liberdade do Espírito. Seguindo o esboço já tradicional de uma introdução, a operação do Espírito nos justificados, o socorro do Espírito e o triunfo dos justificados. Seguindo essa conclusão, nosso texto áureo, que deve estar sempre guardado por nós, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E observe que nesse capítulo 8 temos tantos versículos que poderiam ser texto áureo para nós, máximas de consolação ou de bênçãos ou glória da parte de Deus para os que andam em espírito. Que Deus nos abençoe assim em Cristo Jesus. Amém.